Se alguém lhe perguntasse agora, pelo que você venderia tudo para ter? O que é que você colocaria todos os seus bens em transação para ter essa única coisa? É uma pergunta interessante. Pegar todos os bens, vender e colocar tudo numa única coisa. Do ponto de vista financeiro, aliás, isso é o oposto do que qualquer consultor recomendaria. Porque ninguém sensato joga o capital inteiro numa modalidade só. Diversifique, eles dizem. Então, não coloque os ovos na mesma cesta, eles dizem também. É a regra de ouro de qualquer curso de investimento. Pois bem, Jesus, para falar do reino dos céus, escolhe justamente o exemplo que qualquer gestor financeiro reprovaria. O evangelho de hoje, nós estamos ainda no grande discurso em parábolas. Jesus está sentado à beira do mar da Galileia. E aí, depois de ele falar do semeador, do joio e do trigo, que nós ouvimos semana passada, do grão de mostarda, ele nos entrega 3 miniaturas rápidas: o tesouro escondido, a pérola e a rede. Veja bem, o texto diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Entendam, minha gente, naquele tempo, a Palestina era um corredor de passagem para grandes exércitos. Por ali passavam os egípcios, os assírios, os babilônios, os romanos. Quando havia rumor de guerra, o que um homem fazia? Porque não havia bancos. Então ele pegava as economias de uma vida, colocava num jarro de barro e enterrava num campo. Se ele morresse na guerra, por exemplo, aquele tesouro ficava ali, esquecido no ventre da terra. E aí Jesus usa a geografia e a história da sua terra para falar de algo muito próximo das pessoas. O que acontece aqui? Esse homem que o evangelho fala é certamente um camponês, um diarista que trabalha numa terra que não é dele. Atenção nisso, minha gente, a terra não é dele. E de repente ele está arando a terra, o arado bate em algo duro. Ele abre e vê ali o tesouro. E tomado de alegria, esconde-o de novo, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui depois vem um segundo personagem. Quem é ele? Ele é diferente, porque ele já é um negociante de pérolas. É um emporos no grego. Alguém que viaja, que busca, que é especialista, que passou a vida avaliando pedras. E no mundo antigo, pérola valia mais do que ouro, viu? Então ele está procurando e procurando bem. E aí quando ele encontra uma única pérola de valor imenso, imenso, e faz a mesma loucura financeira do primeiro homem. Ele vende tudo e compra a pérola. Algo que me chama muita atenção neste evangelho é a dinâmica psíquica desses dois homens. Porque pensem, minha gente, eles representam as duas formas como Deus irrompe na nossa vida. O camponês não estava procurando nada. Ele apenas trabalhava, vivia o seu cotidiano monótono. É a graça que nos atropela por puro dom, como um susto de amor. E aí depois vem o comerciante. É aquele que busca, que lê, que estuda, que anseia por uma verdade maior. É o filósofo, o intelectual, aquele que de tanto procurar o sentido da vida, como Edith Stein, acaba esbarrando em Cristo. Acaba se deparando com o Senhor. Mas aqui que está o ponto central, a grande genialidade do texto bíblico. Não importa como você encontra o reino dos céus. Se por acidente, se por intensa busca, o resultado prático é rigorosamente o mesmo. Ambos têm que ir vender tudo o que tem para ficar com o tesouro. Tem que relativizar tudo para comprar aquele tesouro, para ter aquele tesouro. Vejam bem, meus irmãos, o texto em grego usa a palavra chará, alegria. O camponês vende tudo por causa da alegria de ter encontrado o tesouro.
Isso é de uma beleza tão grande que muda toda a nossa perspectiva religiosa. Porque quantas vezes o nosso cristianismo é como um fardo, como um conjunto de regras, um código penal moralista. Eu não posso fazer isso, eu tenho que renunciar àquilo, porque senão o cristianismo não é a religião da renúncia triste. Não é. O cristianismo é a religião de um encontro fascinante. Quando perguntaram a Ratzinger o que é o cristianismo, e ele disse: o cristianismo antes de qualquer outra coisa. O cristianismo não é uma filosofia, uma teoria, nós não seguimos um guru. O cristianismo é um encontro. É um encontro. A renúncia é apenas a consequência lógica e gozosa de quem achou algo infinitamente melhor e maior. Você não sofre por soltar uma moeda de 1 centavo quando alguém lhe oferece uma barra de ouro. É ilógico isso. E aí, meus irmãos, muitas vezes nós não percebemos que o que nos impede de sermos realmente discípulos de Jesus Cristo não são os nossos grandes pecados, mas os nossos pequenos apegos. O Frei Patrício Chiadini dizia isso. No último encontro que eu estive com ele, ele dizia isso, né? Os grandes atos heróicos são mais fáceis que as conversões pequenas, que o grãozinho de arroz pequeno, que a adesão miúda ao Senhor. Nós somos acumuladores de bijuterias emocionais, de coisinhas pequenas, de apegos pequenos. Nós guardamos o nosso orgulhozinho ferido, as nossas mágoas de estimação, o nosso conforto de sofá. O nosso sempre foi assim, sempre foi feito dessa forma. E quando Jesus nos apresenta o campo que contém o infinito, nós dizemos: Senhor, o campo é lindo, é muito bonito realmente, mas eu não quero vender as minhas tralhas. Eu não quero me desapegar das minhas tralhas. Tinha um homem que era assim, mas aí um dia ele encontrou a pérola preciosa. O nome dele, Charles de Foucauld. Charles de Foucauld era um visconde francês riquíssimo, órfão, glutão, oficial do exército expulso por indisciplina. Ele chegou a levar a amante escondida para o quartel na Argélia, disfarçada de esposa. Um caso perdido, né? Qualquer setor de RH diria isso. Até que, aos 28 anos, Charles entra numa igreja em Paris só para pedir umas aulas de religião a um padre, o abade Uvelin. E o padre, em vez de marcar a aula, ele diz: ajoelhe-se e confesse-se. Então ele se ajoelhou. Então ele escreve depois a frase que resume o evangelho de hoje: quando eu me encontrei com o Senhor, eu compreendi que não podia fazer outra coisa senão viver só para Ele. Ele vendeu tudo. Ele vendeu todos os outros bens. Ele vendeu a vida mansa que ele tinha, a vida devassa que ele tinha. Vendeu tudo, relativizou tudo para comprar aquele único tesouro. Aquele único tesouro que requer, que exige de nós todas as nossas economias. E aí ele fica apaixonado, fica encantado, fica alegre como esse homem do evangelho, vira trapista, depois eremita no deserto do Saara, entre os tuaregues, onde foi assassinado em 1916. A igreja o canonizou há poucos anos, e dele ficou uma oração tão bonita que eu queria aqui ler para vocês. Charles de Foucauld diz: meu Pai, eu me abandono a ti. Faze de mim o que quiseres, o que fizeres de mim eu te agradeço. Estou pronto para tudo, eu aceito tudo, contanto que a tua vontade se faça em mim e em todas as tuas criaturas. Não desejo nada mais, meu Deus. Entrego a minha alma em tuas mãos, eu a te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu te amo e porque para mim amar-te é dar-me, entregar-me em tuas mãos sem medida, com infinita confiança, porque tu és meu Pai. Isso é um homem do campo rezando. Isso é a alegria que vem de tudo, sem cotação, sem seguro, sem plano B. E Jesus arremata o evangelho de hoje com a rede Sagene, que é a rede de arrasto, aquela que recolhe peixe bom e peixe ruim juntos. E por que Jesus termina com isso?
Primeiro, para lembrar que nós estamos nessa rede, no mar da história. Que há espaço, como diria o Papa Francisco, para todos, 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 todos. Onde se misturam santos e pecadores, o bom e o ruim que habitam dentro de cada um de nós. Segundo, Jesus termina para lembrar que a separação final é trabalho dos anjos, não nosso. Que alívio, minha gente. Que grande alívio isso. Nós não fomos contratados para o setor de triagem. Há tanta gente assim, né, que vive no setor de triagem do céu. Já aqui na Terra, já vive no setor de triagem. Esse entra, esse não entra, esse está salvo, esse está no inferno. Setor de triagem. Que peso, que cansaço. Que doença, não é? Que doença. É uma doença, muitas vezes psíquica, mas sobretudo aqui eu posso dizer uma doença espiritual. A doença de quem sempre se coloca nesse lugar da triagem, do julgamento. Pois bem, Jesus termina com uma linguagem e com uma imagem lindíssima e profunda que passa muitas vezes despercebida. Ele pergunta se os discípulos entenderam tudo e eles dizem que sim, e Jesus arremata. Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que Jesus quer dizer com isso, minha gente? Que a fé madura não joga fora o antigo para parecer moderna, nem se tranca no antigo por medo do novo. Ela tem um baú e sabe usar tudo o que há nele, do Novo e do Antigo Testamento. É uma coisa que me incomoda hoje. De um lado, pessoas que acham que só o que é moderno é o que presta. A gente tem que modernizar, porque antigamente era muito monótono. E aí a gente vai dando asas às nossas ânsias, às nossas patologias. Pessoas que, como não sabem ficar em silêncio, a fé tem que se modernizar. Mas tem um outro lado também. As pessoas que acham que só o que era antigo é que era bom. E se for novo, não presta. Isso é anarquismo. Isso é nostalgia. Muitas vezes é só a vontade de dizer que o meu tempo era melhor, para o meu tempo ser superior ao tempo atual. Conservar sim, mas conservar o que deve ser conservado com critérios concretos, racionais. Nem tudo que é novo é ruim, nem tudo que é antigo é bom. E o contrário. O Espírito Santo é um espírito renovador, vivificador. Sim, ele dá vida. E tudo que tem vida pulsa, se faz no curso da história. O Espírito não fundou a igreja e foi dormir, mas ele continua vivo, vivificante e vivificador. Meus caros, um conselho por último. Olhemos para dentro da nossa própria casa, da nossa própria alma e perguntemos: qual é a coisa miúda, pequenina, a qual eu estou tão apegado que não me deixa comprar o campo do Senhor? Qual é a peça que nem tem tanto valor, ou às vezes até tem, mas está me atrapalhando na aquisição desse que seria o maior e melhor investimento da minha vida? Viver com Ele, minha vida ser devotada a Ele, Ele ser o centro da minha vida. É isso que fala o Evangelho de hoje. Talvez seja a necessidade de sempre ter razão nas discussões em família. Talvez seja um vício secreto. Talvez seja um comodismo disfarçado de prudência. Tudo isso pode ser um impedimento para a gente comprar, para a gente amealhar todos os nossos investimentos e adquirir esse terreno, que é o terreno do Senhor, que é o tesouro, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, que está exatamente com o Senhor. Que a Virgem Maria, aquela que no Fiat de Nazaré vendeu de uma vez todos os seus planos para comprar o campo onde o próprio tesouro estava escondido e o carregou 9 meses no ventre, nos alcance a graça de encontrar, de reconhecer e de não hesitar. Coragem, confiança, o tesouro está mais perto do que parece. Às vezes está enterrado no campo da nossa própria rotina. Fiquemos atentos. Assim seja. Amém. Meus caros amigos, peço a você que comente aqui no nosso podcast, curta, compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta palavra. A todos vocês,
uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.